Capaz de tudo, 5 jogos em que o Palmeiras de Abel renasceu. Técnico exalta poder de reação em empate do Verdão contra o Atlético Mineiro, pela Libertadores. Não foi a primeira vez com Abel Ferreira, e podemos provar. Técnico Abel Ferreira exaltou o poder de reação do Palmeiras no empate por 2-2 contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Após estar perdendo por 2-0, o Verdão conseguiu a igualdade nos acréscimos. Antes de mais nada, se inscrevam no canal e deixem seu like. E vamos para a notícia de hoje. Depois do jogo, Abel exaltou o quanto o atual elenco do Palmeiras consegue reverter situações que pareciam improváveis, citando o empate contra o Galo como exemplo. Nós no segundo tempo jogamos da nossa maneira, e quando é da nossa maneira, esta equipe é capaz de tudo. Nunca devemos desistir. Acho que o empate acaba por ser o resultado justo e deixa tudo aberto para a segunda mão, disse Abel. E Abel Ferreira tem razão. Não faltam exemplos de jogos em que o Palmeiras ressurgiu das cinzas e conseguiu reverter resultados que pareciam definidos para os adversários. Abaixo, o GE selecionou 5 jogos só em 2022 que comprovam a fala do técnico português. Final do Paulistão. O primeiro exemplo de que o Palmeiras pode ser chamado de time da virada é a final do Campeonato Paulista deste ano. No jogo de ida, disputado no Morumbi, o Verdão saiu de campo derrotado por 3-1 e com uma missão que parecia difícil de reverter no segundo jogo: vencer o São Paulo por 3 gols de diferença para ficar com o título estadual. No jogo de volta, no Allianz Parque, o Verdão levou apenas 27 minutos para abrir 2 gols de vantagem e encaminhar o título, em um jogo de muita pressão e imposição. No segundo tempo, Rafael Veiga marcou 2 vezes e sacramentou a goleada por 4-0, a virada no placar agregado e o título paulista para o Palmeiras, que poderia ter saído de campo com um placar ainda mais elástico. Campeão da Recopa após golpe no Mundial. Apenas 11 dias depois de ter sido derrotado pelo Chelsea na final do Mundial de Clubes, o Palmeiras entrou em campo buscando esquecer a perda do título, podendo erguer outro troféu, o de campeão da Recopa Sul-Americana. No primeiro jogo, disputado na Arena da Baixada, empate por 2-2 com direito a gol de Rafael Veiga nos acréscimos, deixando o Verdão mais tranquilo para o segundo e decisivo confronto, no Allianz Parque. Jogando em casa, o Palmeiras dominou a partida, mas conseguiu marcar apenas no segundo tempo, com Zé Rafael e Danilo, para conquistar um título até então inédito na sua história. A taça foi mais uma prova do poder mental do time de Abel Ferreira no início da temporada. Virada fulminante contra o Atlético Goianiense. O duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro parecia ter aquele enredo de um tropeço do líder em casa. O Atlético Goianiense saiu na frente no placar com um gol contra do zagueiro Luan. Com dificuldades para furar a retranca do rival, o Verdão parecia não reagir. Isso até os 40 minutos do primeiro tempo. Uma arrancada palmeirense com 4 gols em 7 minutos no fim da etapa inicial foi suficiente para decidir o jogo. Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Gustavo Gomes, 2 vezes, comandaram a virada que mostrou a força mental da equipe de Abel Ferreira, sempre difícil de ser batida. Virada no Choque Rei. Palmeiras e São Paulo têm proporcionado grandes clássicos na atual temporada. No confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Abel Ferreira provou mais uma vez que é capaz de praticamente tudo. O jogo era equilibrado no primeiro tempo, mas foi o São Paulo que conseguiu sair na frente. Aos 18 minutos, Patrick colocou os donos da casa à frente. O gol deixou o rival no controle da partida, que foi se arrastando para os minutos finais, se desenhando para uma vitória são paulina. Nos acréscimos, Gustavo Gomes empatou, dando um resultado que já agradava ao time visitante. Aos 50, porém, Murilo aproveitou outra bola na área e finalizou sem chances para Jandrei. Por 2 rodadas seguidas no Brasileirão, o Palmeiras conseguiu 2 viradas épicas. Vitória, mais eliminação. Em mais um confronto apimentado, desta vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras novamente provou o poder de reação. O Verdão havia sido derrotado no primeiro jogo por 1-0, no Morumbi,
precisando reverter a vantagem do rival na volta. E foi isso que aconteceu. Com um início avassalador, o Palmeiras precisou de apenas 12 minutos para abrir 2 gols de vantagem e dar mostras de que sairia do Allianz Parque mais uma vez com uma virada para deixar na memória do torcedor por um bom tempo. No entanto, o pesadelo das cobranças de pênaltis atravessou o caminho alviverde. O Verdão teve a chance de praticamente matar o jogo, mas Rafael Veiga desperdiçou cobrança de pênalti no segundo tempo. Na sequência, o São Paulo conseguiu diminuir com Caleri, que converteu penalidade que gerou muita polêmica, e levar a decisão para os pênaltis. Mais efetivo, o tricolor venceu por 4-3 e eliminou o Verdão,